Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Guilherme Almeida conversamos aqui sobre algum tema médico interessante. Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa É, noite, Áureo. Tudo bem? tudo O bem, que é a gente isso vai aí falar mesmo. sobre hoje? Sobre isso aí mesmo, tosse. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas já experimentou esse tipo de sintoma, né? Com certeza, ainda mais depois da Covid, então... Exatamente, né? Pode ser um sinal também, né? Se você vê alguém tossir, é um sinal. Se a pessoa refere que está tossindo, é um sintoma. Ou seja, o estudo dos sintomas, ele é uma das áreas que mais me interessa dentro da medicina. Porque talvez seja a parte inicial do processo de tomada de decisão, né? A semiologia, você estudar bem um sintoma, saber analisar bem o sintoma, reconhecer bem aquela pista que vai te guiar pelo resto da investigação, o resto da propedêutica. E a tosse, por frequência, é com certeza um dos mais importantes. Dos respiratórios, eu listo aí dispneia, tosse, expectoração, que a gente vai ter que falar hoje de expectoração junto com tosse, dor pleurítica, hemoptise, que em parte também está vinculado à tosse, e a febre, que é um sintoma geral, mas muito vinculado à parte respiratória. A gente vai ver também que a tosse nem sempre é respiratória. Tem outros sistemas que podem estar gerando isso. E assim, vamos definir o que é a tosse. Tosse é um reflexo, né? É um reconhecimento de um corpo estranho ou material estranho dentro da via aérea e que você vai fazer uma contração diafragmática da musculatura respiratória vigorosa na tentativa de expelir. Eu lembro que eu sou um cara muito curioso. Uma vez eu olhei no Google qual velocidade que o ar era expelido na tosse. Era uns 300 km por hora, alguma coisa desse tipo, assim. Vocês podem pesquisar aí depois e me corrijam se eu estiver errado. E aí, Áureo, tosse, o que você acha do tema? Não, acho um tema muito interessante, rico, muito rico, porque é um tema muito comum na prática médica, ambulatorial, emergência, CTI, enfim. E que as coisas nem sempre são como parecem, né? Então vamos começar falando da semiologia. Isso me lembra de uma história, porque eu sempre conto histórias. Essa foi uma história meio nonsense, mas eu vou contar para vocês. Vocês sabem parecer, né? Parecer. Quando você trabalha no hospital, você solicita um parecer a um especialista, não é isso? E no parecer, pelo menos antigamente, ele vinha um papel, uma folha de papel, que você solicitava o parecer, você colocava dados do paciente, as queixas do paciente, e embaixo tinha um campo para o especialista responder o seu parecer. E aí a gente recebeu um parecer da cirurgia. Nome do paciente, identificação e a caixinha da cirurgia escrito, paciente com tosse. Esse era o parecer. Que maravilha, hein? Aí o paciente estava na nossa frente e eu perguntei para o paciente, o senhor tem tosse? Ele falou, não, doutor. Aí eu respondi, paciente sem tosse. Assinei, carimbei e devolvi. Pronto. Isso é um parecer de altíssimo nível, né? Exatamente. Então, eu também tenho uma história sobre a tosse também, né? Uma vez atendendo lá no Gafré, né? E ambulatório de clínica médica, né? Foi numa época que eu fazia lá atendimento a funcionários, na verdade, né? E tinha um estudante de medicina que me acompanhava nesse ambulatório. E aí veio um dos pacientes lá, que era funcionário da universidade, não do hospital, com a queixa de tosse. E aí aquela tosse crônica, doutor, já procurei não sei quantos médicos, já fui em pneumo, já fui em otorrino, já fui... Ninguém descobriu a causa da minha tosse e tal. Falei, tá, então vamos ver, vamos examinar, né? Vamos avaliar os exames. E aí me chamou a atenção uma eosinofilia, né? Que o paciente tinha nos últimos 3, 4 meses. Ele tinha feito 4, 5 exames, sempre com a eosinofilia lá, né? O senhor é muito alérgico? Não sou muito alérgico, não. Tá bom, como é que tá o intestino? Tá normal? Ah, doutor, já tem um tempo aí que meu intestino tá estranho, tem alguns episódios sai um de macarrãozinho, sai um macarrãozinho nas minhas fezes. Tem alguns episódios de diarreia. Se mexe, inclusive, o macarrão. E aí, assim, o acadêmico do lado, eu falou, olha, nem toda tosse é causa respiratória, é causa pulmonar.
Você pode ter causas digestórias de tosse. Eu acredito que essa seja uma das causas. Então, aí expliquei para o paciente, tratei com ele lá com vermífugos, né? Naquela época E a era tosse dele sumiu. a época Albendazolzão pré-Anita, né? Era pré-Anita, nem Albendazol. ivermectina existia, né? Então era o albendazol. Então albendazol, e aí o paciente voltou um mês e meio depois, sem tosse. E quando eu falei esse negócio, né? Não, nem toda tosse é respiratória. Aí o acadêmico, não, claro que é. Sempre é respiratório. Eu falei, não é, pode ser. Refluxo, por exemplo, é uma causa Exatamente. de tosse. Mas aí o acadêmico, quando viu, né, falou, melhorou a tosse. Eu falei, tá vendo como é que melhorou? Exatamente. Aí o acadêmico vira para mim e fala, e aonde estava o verme para causar tosse nele? Falei, podia estar no pulmão, né? O ciclo de Loeffler, né? Sim. Então, não é respiratório? Eu falei, tá bom, meu filho, tá bom. Então você tem que pegar o albendazol e inalar. Né? Exatamente. Pô. Mas, enfim, em relação à semiologia da tosse, a gente pode dividir primeiro em relação se a tosse é aguda, subaguda ou crônica. A maioria das pessoas prefere aguda e crônica. Aguda, menos de 3 semanas, crônica, maior que 3 semanas. Para outros, aguda, menor que 3 semanas, subaguda de 3 a 8 e crônica, maior que 8. Vamos considerar aguda menor que 3 e crônica maior que 3. Só no fato de você dividir se a tosse é aguda ou crônica, já faz um divisor de águas diagnóstico. As tosses crônicas estão vinculadas principalmente a tabagismo, DPOC, estão vinculadas a tuberculose, infecções crônicas, né? Estão vinculadas a causas não respiratórias, uso de medicamento, Isso. a gente vai acabar falando em algum momento, doença do refluxo gastroesofágico, que é extremamente frequente. Eu sempre falo para os alunos que a gente não faz medicina na Dinamarca, a gente faz medicina no Brasil, então verminose é uma coisa super importante. Um homem sem vermes é um homem morto. Sem história. Eu coloquei lá no... Eu coloquei como prefácio de um capítulo de eumintíase do Emergências Médicas, né? O SOS Plantão. SOS Plantão. Um homem sem vermes é um homem morto. Então... E até o morto pode ter também. Então, a primeira divisão é se é aguda ou crônica. Segunda é o tipo, né? Tem a tosse rouca, que é a tosse da laringite. Eu já tive algumas laringites brabas e fica aquela tosse que o pessoal chama de tosse de cachorro. Tosse de cachorro. O timbre da tosse é diferente mesmo, né? Quando é muito alto. E existe a tosse bitonal, que é a tosse da paralisia de laríngeo recorrente, né? De uma das cordas vocais. Por exemplo... pós uma tiroidectomia ou traqueostomia também, né? Existem as manifestações semiológicas de tosse vinculadas à frequência. A tosse quintosa, que é a tosse em salvas, seguida por pletora facial e um guincho, que é típico da coqueluche. Tosse, fica vermelho, dá o guincho, né? A tosse quintosa. Já vi muita coqueluche na emergência. Eu também. As pessoas acham que coqueluche é uma doença erradicada, não porque é tem mesmo, vacina. Não é mesmo. A vacina não é 100% eficiente. E você diminui as formas graves, mas não previne totalmente. Exatamente. Então tem muita coqueluche, né, com a tosse quintosa. A tosse com síncope. Quer falar? Acabamos de... semana retrasada a gente falou sobre síncope, né, e retorna. A tosse é uma manobra vagal. Exatamente. E tem também outras tosses, como a tosse reprimida, quando o paciente tem dor, né, e faz uma tosse, ele reprime a tosse, porque já tossiu tanto, que às vezes a via aérea fica machucada e ele tenta reprimir aquela tosse. Machuca, né, a tosse, quando ele tosse. E a tosse psicogênica, só por eu ter falado em tosse, provavelmente vários de vocês devem ter tossido em casa. Né? E é relativamente comum também, quando a pessoa fica nervosa, né? Exatamente. Agora, talvez, né, o mais importante dentro da semiologia da tosse são os fatores desencadeantes e a presença da expectoração. Em relação aos fatores desencadeantes, quer falar alguma coisa? Em relação a coisas que desencadeiam tosse? Aí vai depender da causa, né? Então, você tem a tosse vinculada aí a reações, por exemplo, alérgicas de vias aéreas superiores,
né, rinofaringite, né, e muitas das vezes a tosse vem com cheiro forte, né? Uma vez eu trabalhei num hospital e lá no setor de imunologia tinha mofo no teto. É, aí, meu E amigo, aí eu falava, brincava que eu ia não ia sobreviver colocar o ali. paciente na sala para fazer um teste provocativo, É, né? não, é só entrar na sala, né? Já é o teste provocativo. E E eu tenho uma rinite braba na época né, da pandemia, pior da pandemia, em que a gente tinha que usar máscara o tempo todo. Era um suplício para mim. Era spray nasal todo dia, dia e noite, dia e noite, dia e noite, durante anos, né? Fiquei 2 anos usando spray nasal todo dia. tem até a questão da Corticoide. sazonalidade, né? Tem pessoas que têm alergia a pólen, né? Não, esse era o meu caso. Eu tenho uma rinite alérgica que piora no inverno. Então, assim, uma semana antes do inverno, mais ou menos, eu começo a usar o spray nasal. E uso durante 2 meses. Em geral, entre 1 e 2 meses, né? Fico muito bem. Agora, na Até por época da pandemia, exposição era todo dia. ocupacional, né? Tem Pessoas que também. trabalhadores da indústria têxtil, Isso, ou indústria de tinta, né? solvente, Cheiro, né? Muito forte, posto de gasolina, etc. é. Outro fator desencadeante pode ser a posição. Muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta, que já tiveram aquela tosse quando deita. É. Você deita para dormir à noite, começa a tossir. O que é isso, né? Você tem os seios paranasais, que são câmaras de ar, justamente para o seu crânio não ficar muito pesado para você carregar. Essas câmaras de ar têm a produção de muco. Quando você tem uma infecção de via aérea superior ou tem uma rinite, você tem edema da mucosa nasal. E os ossos que drenam esses seios paranasais ficam entupidos, obstruídos. Então há um acúmulo de muco dentro desse seio paranasal. A bactéria vai ver um ambiente fechado, quentinho, rico em alimento, vai proliferar ali e vai virar pus. O que é isso? Sinusite. Quando você deita, você facilita a drenagem desse seio paranasal e gera um gotejamento pós-nasal. Então basta você deitar para você sentir aquele... Aí vem a tosse com o pigarro ali. E quando você acorda de manhã, sai aquela catarrada de uma vez que você drenou a noite inteira, né? Interessante que assim, que isso também essa tosse pode ser confundida, né? Porque quando a pessoa deita também, ela facilita o refluxo gastroesofágico. Com certeza. Então a tosse também do refluxo piora quando a pessoa deita. Aquele cara que faz aquele almoço pesado de domingo, aí vai tirar aquele cochilo depois, quando deita, começa. Exatamente. Essa é a tosse do então refluxo. Confunde muito, né? A tosse do refluxo com essa tosse da sinusopatia crônica. Tosse da alimentação também está vinculada a alterações de mastigação e deglutição, né? Podem ter pequenos graus de aspiração, né? Principalmente com farofa, né? Que é uma coisa muito farinácea, muito... Principalmente quando você não ingere muito, deglute muito rápido, não umedece, né? Não faz o bolo com a farofa, né? Outro fator desencadeante pode ser medicamento. Qual medicamento aí? Que dá tosse, inibidor ECA, direto. Tem vários casos aí de pacientes com tosse crônica, né? Muito comum. E que rodam e ninguém pergunta. Assim, muito comum que eu digo, claro, não é, toma inibidor ECA, vai tossir. Não. Mas o muito comum que eu digo é assim, aproximadamente 5% das pessoas que usam inibidor ECA tem tosse como efeito colateral. Né? E eu não sei se é uma impressão, mas o captopril, ele parece ser um pouco pior do que os outros. Com certeza. Isso. O enalapril também. E o enalapril. Hoje a gente tem outros, né? Tem perindopril, tem ramipril. Talvez seja pela minha vida ou alguma coisa assim. Não sei especificar, mas, assim. Na prática, o que a gente ou atividade direto na produção de bradicinina, né? Que é o mas assim, na prática, o que a gente vê? Se o sujeito já toma lá o enalapril... Já vai logo pro losartan. Melhor, porque se troca o enalapril pelo ramipril, o cara vai continuar tendo tosse. Vai logo pro BRA, né? Se você começa já com um medicamento desses mais novos, ramipril, perindopril, lisinopril, né? Lisinopril e ramipril são medicamentos hoje que são bem baratos, né? Então, assim, não justifica mais você fazer só o enalapril pelo preço, né? Então, quando você começa com um ramipril, por exemplo, ou lisinopril, você não chega a esses 5%, vamos dizer assim. Certo. Mas se o sujeito já usa o enalapril e tem tosse, não vai ser trocando para o ramipril que ele não vai ter a tosse. Entendeu? Tem os casos também vinculados à insuficiência cardíaca, né? Com edema pulmonar, que às vezes o paciente deita e ele vai tossir. Também tem isso. Porque aumentou congestão, o retorno venoso, né, fez congestão, né?
com ou sem dispneia, né? Isso. A tosse vinculada a asma, as crises de broncoespasmo também, né? As tosses crônicas hipersecretivas do DPOC, né? Com muita produção de muco, a tosse do tabagista, né? A bronquite, na verdade, o tabagista é uma bronquite crônica, né? O tabagismo desencadeando a tosse, né? Entre as causas também infecciosas que a gente tinha falado lá atrás, né? Mas a gente está na semiologia ainda. Outro ponto da semiologia é a presença ou não de expectoração, que a gente diz que a tosse é produtiva ou não produtiva. Em relação à expectoração, a gente tem expectoração clara, hialina, que é nada mais do que transudato ou exudato. Você tem uma rinite, vai ter edema, vai ter aumento de permeabilidade vascular, vai ter produção de muco ali, né? E exudação. E é natural ter aquela coriza hialina e a tosse, às vezes, tem secreção hialina. E o muco é o seu mecanismo de defesa, para limpar aquilo ali, né? Ou ela pode vir com expectoração esverdeada ou ferruginosa ou amarelada, que pode indicar a presença de pus e ser um indicativo de infecção. Ou de via aérea inferior, uma pneumonia, ou de uma via aérea superior, uma sinusite. Ela pode vir com raias de sangue, que pode chamar atenção para uma angioinvasão de via aérea inferior, como uma tuberculose, uma micose profunda, até um câncer mesmo, né? Pode vir enegrecida, às vezes em tabagismo vem expectoração com uma coloração mais enegrecida, né? Então a expectoração ela faz parte. Inclusive tem o hemoptóico, né? Que é a tosse com escarro e raias de sangue. Clássico da tuberculose, da bronquiectasia também, né? E a vômica, né? Que é aquele tecido necrótico que está saindo de uma vez. Graças a Deus eu nunca vi uma vômica. Você já viu uma vômica? Já vi, com tuberculose, né? E também tem casos bizarros, procurem, casos bizarros de cânceres curados espontaneamente por necrose. Simplesmente o câncer necrosou e o paciente meteu uma vômica e curou. Acabou o problema. Eu não estou mentindo, não. Procura na internet que vocês vão ver 1 ou 2 casos nesse sentido aí. A medicina é bizarra, né? É mesmo. E aí, Auro, queria que você falasse um pouquinho em relação ao tratamento. Aí vai depender da causa, né? Exatamente. Assim, a gente vai guiar o tratamento para a causa. Eu sou radicalmente contra. Por quê? Porque a tosse, na maioria absoluta das vezes... Não gosta da bromexina? Eu não gosto, assim, claro, existem situações... Docinho, é gostoso. Então bebe uma água com açúcar, toma uma Coca-Cola, toma uma limonada, bota bastante açúcar. Não que eu seja contra, não sou radicalmente contra, né? Eu sou contra da maneira que as pessoas fazem. Né? Se você tá com dá um antitussígeno sem tratar a causa. Não, e às vezes tratando a causa, assim, a pneumonia está sendo tratada, tá no primeiro dia de tratamento, você vai dar um antitussígeno? Não, espera o antibiótico. Claro, exatamente. Né? Não, já tá tratando há 10 dias e continua a tosse. Já não sai mais nada e continua a tosse. É mais para talvez para aquelas tosses pós-virais, né? Que o indivíduo tem uma infecção viral. Gente, uma tosse vocês que são colegas nossos, que trabalham em emergência, sabem. Chega aquele paciente para ser atendido. Qual o seu problema? Meu problema é tosse, doutor. Eu estou tossindo há 1 semana. Por isso que eu vim aqui. Sua tosse sai catarro? Não, não sai nada. Ela é não produtiva. Você ficou gripado há 2 semanas ou semana passada? Fiquei. Aí a gripe curou e a tosse ficou. A tosse. Aí tudo bem. Sua tosse vai levar até 3 semanas para desaparecer. Se você quiser passar um antitussígeno para o paciente, pelo menos, se sentir eu prefiro passar corticoide, né? Eu prefiro corticoide. Mas, nesse caso, está bem indicado. Né? Agora não. Tá com a tosse, tá com uma infecção, e aí você vai dar um antitussígeno? Eu não dou. E a gente caiu naquele tema polêmico do xarope para tosse com refrigerante, ou moflamejante, né? E os xaropes de codeína funcionam, tá, gente? Muita gente botou lá que a codeína não serve para tosse. Claro que serve. Um potentíssimo antitussígeno. Para mim é a principal indicação. É um potentíssimo antitussígeno a codeína, né? E na época da Covid a gente usava muito, porque a tosse, às vezes, precipitava a insuficiência respiratória. Só que o problema é que a codeína é um opioide, né, amigo? Então, exatamente. se você fizer uso recreativo
de xarope para tosse, o Lean, né? A bebida lá dos rappers, né? Que a gente falou do episódio dos Simpsons na década de 90, não vai dar muito certo, né? Então, o xarope com codeína hoje não é proibido em vários países, e nos países que é permitido é preciso de receita médica controlada, né? Para você conseguir. Então, para mim, antitussígeno é, sim, poucas situações. Existe o paciente, por exemplo, paliativo, né, que tem lá um problema pulmonar, um câncer pulmonar, por exemplo, que causa a tosse crônica dele. Aí, por que não dar o antitussígeno? Claro que vamos dar, né? Mas na maioria absoluta dos casos, né? Se for alérgica, o corticoide vai entrar, bem, sinusite vai entrar o corticoide, pneumonia vai entrar o corticoide. Mas aí, sim, o ideal é você tratar a causa da tosse. E não se for doença do né, refluxo, você vai ter que dar o IBP. Se for verminose, você vai ter que tratar o Exatamente. verminose. Então, o antitussígeno trata um sintoma, né, um sinal. Eu fico meio assim, eu não gosto... infecciosa, você vai ter que usar antibiótico. Exatamente, e aí a própria antibiótico terapia vai tratar, né? Tem alguns medicamentos, se for IECA, você vai trocar. Troca. Tem algumas classes de medicamentos que eu fico meio receoso de prescrever. Então, antitussígeno é um, né? Antidiarreico é outro. Também, você tem que ter critério para fazer antidiarreico, assim como o antitussígeno, né? Por quê? Porque você tem que tratar a causa da diarreia, você tem que tratar a causa da tosse, né? E pouquíssimas vezes você tem indicação precisa do antitussígeno, assim como do antidiarreico. E a avaliação complementar da tosse é justamente você correr essa lista de diferenciais, né? Não necessariamente vai ser igual radiografia de tórax. Não. Se for da via aérea inferior, se for uma pneumonia, tá justo você avaliar para uma radiografia. Se for seio paranasal, uma tomografia talvez seja mais adequada. Né? Avaliar o histórico de medicamentos, avaliar a história de alergias. Isso. Sintomas sugestivos de hemograma, às vezes, pode ajudar. Você falou da eosinofilia, sintomas de refluxo. Né? Então, muitas das vezes, tabagista ou não. Muitas das vezes a gente trata, na prática, a gente, por exemplo, você não vai sair pedindo endoscopia digestiva para todo mundo. Não, né? Claro que não. Dá lá o IBP e vê. Se tiver sinal de alerta, o paciente está perdendo peso, isso. É um paciente que tem uma idade acima de 45 anos, tem histórico familiar de câncer na família. Odinofagia, disfagia, tudo bem. Mas não, isso não é o comum, né? O comum é o paciente ter lá a tosse e tal, você acha que é refluxo, trata, reavalia. 2 semanas depois o paciente volta liso, acabou a tosse e tal, beleza. Então o que a gente está dizendo? Que o importante é uma boa avaliação semiológica. Isso. Vinculada a um bom raciocínio de diagnósticos diferenciais. Estabelecer o diagnóstico, vai instituir um tratamento. Espera-se que esse tratamento seja eficaz e aguarde. Né? Agora, existem situações diferentes dentro do que a gente falou. Então, tosse é basicamente isso. Tosse, em geral, assim, quando a tosse é crônica, em geral, o diagnóstico não é tão difícil assim. Mas, também, em geral, também não é respiratório, não é pulmonar, né? Uma tuberculose pulmonar é muito claro, né? A tosse expectorativa, tem sintomas, perda de peso, sudorese sintomas constitucionais, o sujeito perde peso mesmo, né? Então é bem... E é uma doença de alta prevalência, né? Diga-se de passagem, né? Com certeza. Porque aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, é muito prevalente. Então espero, né, que dentro dessa nossa discussão tenha ficado claro que o estudo dos sintomas é extremamente importante dentro da prática médica, né? O estudo dos sinais e sintomas. A gente teve um papo médico de síncope há 2 semanas atrás e hoje de tosse. O estudo dos sintomas, eu sempre bato nessa tecla. Satisfeito, Áureo? Satisfeito. Mais um tema aí de semiologia, né? Que é a nossa menina dos olhos, né? É onde começa a medicina mesmo. Exatamente. Né? Então grande relevância. Quer se despedir para a gente, Áureo? Me despedir aí, convidando todo mundo para o próximo Papo Medical de semana que vem, com um tema também bastante interessante que complementa o que a gente está falando hoje. Então, semana que vem, Ciência Respiratória. Um abraço e até lá.